Boa tarde a você, boa tarde a todos vocês. Vamos para a nossa aulinha de matemática. Está preparado? Então vamos somar, vamos subtrair, vamos calcular, tá certo? Gente, já concluímos o nosso livrinho de matemática. Então, para isso, precisamos concluir também o nosso bloco de ficha, o nosso bloco de atividades. Então, pega aí o teu bloquinho de atividades e abre nas fichas de matemática. Já vai pegando aí, ó, na ficha número 11. Vamos trabalhar número 11 e 12. De início, tia precisa que você coloque o seu nome e a data de hoje, 28/10/2020, isso mesmo, 28 de outubro, o mês está quase acabando. Então, nessa fichinha de número 11, tá certo? A gente vai trabalhar um pouquinho aí a adição de uma maneira diferente, tá bom? Então, vamos lá, primeira questão. A professora de Fábio pediu a ele que calculasse 12 mais 5 mentalmente. O que é isso, tia? Fazer essa continha de cabeça, pensar rápido e dar uma resposta bem rápida. Então, Fábio pensou e descobriu uma maneira mais fácil de calcular. Então, vê só. Nós temos de início Fábio pensando como vai resolver essa situação, esse problema. Veja que tem uma interrogação e depois tem uma luzinha aí na cabecinha do Fábio. Por que essa luzinha? Porque ele já teve a ideia, ele já sabe como fazer esse cálculo mentalmente rapidinho para dar a resposta à professora. Então, ao lado tem um balão gigante mostrando aí a maneira de como o Fábio fez para dar esse resultado rapidinho. Vê só, o número 12 pode ser escrito como 10 mais 2. Não é verdade? Sei que 2 mais 5 é 7. Por isso, é só somar 10 e o resultado é 17. Ele fez mais ou menos assim, ó. Como está já aí embaixo, tia vai procurar fazer aqui para você. Então, vê só. 12 mais 5. Então, aqui, ó. 12 mais 5. Como fazer isso, tia? Ele fez assim, ó. Como é que se escreve 12? 1 e 2. Legal. Mas 12 eu tenho assim, ó. 10 mais 2. Então, eu posso colocar aqui 10 mais 2 e mais 5. Aqui ele repetiu o 10, repetiu o sinal e somou aqui, ó, as unidades. Então, aqui 2 mais 5 igual a 7. Aí, aqui embaixo ele somou. Ele fez assim, ó, 10 mais 7 é igual a 17. Ok? Essa foi a resposta rápida, o cálculo mental de Fábio. Então, vê só, abaixo você tem exatamente isso aí. Ó, veja como o Fábio registrou o cálculo para apresentar à turma. Então, nós temos 12 mais 5, aí ele separou aí esse 12. 12 é 10 mais 2, ele fez tudo direitinho, mais 5, aí abaixo 10 mais 7 e abaixo ele deu o resultado, tá certo, gente? Então, vê só. Use a mesma estratégia de Fábio e calcule. Nós temos aí a letrinha A e no verso da folha a gente vai até a letrinha D, tá certo? Tia vai usar também outra maneira de você fazer essa continha bem rapidinho, tá certo? Vou procurar apagar aqui de uma maneira rápida. E vê só, nós temos na letrinha A 14 mais 3. Vê só, você tem aí o número 14 mais 3. Tá certo? E tem um sinalzinho de igual, tá bom? Então, nós temos, a gente pode trabalhar da mesma forma que Fábio. 14, eu sei que em 14 eu tenho 10 mais 4. Aí depois, mais 3, tá certo? Mas a gente pode trabalhar de uma maneira mais rápida. Como é essa maneira rápida, tia? Eu acho que se você colocar o número maior na cabecinha e o número menor na mãozinha, você faz isso de uma maneira mais rápida que Fábio. Isso tem várias maneiras de você encontrar um resultado. Tá certo? Seja na continha de mais, seja na continha de menos, ou em outras continhas que a gente vai estar trabalhando no decorrer do quarto bimestre, tá certo? Então, vê só, aqui eu tenho 14. 14 não é um número maior? Então, eu posso colocar o 14 na minha cabecinha e contar os 3 aqui no dedo, ó. 14, aí depois de 14, quem é o próximo número? 15, 16, 17. Então, meu resultado é 17, ok? Com isso, eu posso fazer as outras continhas bem rapidinho também, tá certo? E de maneira mais rápida que Fábio. Então, no verso da folha, eu tenho a letrinha B. 11 mais 8. Então, aqui eu escrevo aqui, ó. 11 mais
8, tá certo? Quem é o número maior? É o número 11 ou o número 8? O 11. Então, eu vou para os meus dedinhos, tá certo? Ó, 8 dedinhos, tá certo? Eu tenho que botar aqui, ó, 8, tá bom? 8 dedinhos. Quanto eu tenho guardado na minha cabecinha? 11. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, é a maneira mais rápida de trabalhar, tá certo, gente? Depois, a gente vê aí números gigantescos, tá certo? Na letrinha C e na letrinha D. Na letrinha C, você tem 34 mais 25. Para isso, você precisa fazer uma continha no papel mesmo, tá certo? Porque se você for trabalhar de maneira como o Fábio ou como tia Josilene, esses números são gigantes. Então, vamos fazer a continha escrita, tá certo? Desta maneira assim, ó. Deixa eu colocar ela logo aqui, tá certo? 34 mais 25. Como é que a gente vai responder, tia Josilene? Vê só, vou botar aqui para você entender, ó. 34, aí abaixo você faz o 25. Fábio trabalhou da seguinte maneira, veja só. Ele somou as unidades, tá certo? E depois pegou o resultado dessas unidades e somou com a dezena. Então, aqui a gente faz da mesma maneira, só que de uma forma diferente, na escrita. Então, vamos lá. 5 mais 4 eu tenho 9. 3 mais 2 eu tenho 5. Eita, 5 feio danado, né, gente? Vamos ajeitar esse 5. Então, meu resultado dessa continha deu 59. Ok? Aí abaixo nós temos 14 mais 28, que é a letrinha D. Na letrinha D, a gente vai fazer da mesma forma, vai fazer a continha, tá bom? Ó, 14 mais 28 é igual. Então, a gente pode fazer a continha também, gente. Vou fazer aqui do ladinho. Não sei se vai dar pra você ver, eu acho que sim. Então, vê só. 14 mais, que é o sinal da adição, essa cruzinha, mais 28. Então, vejam. 4 mais 8 ou 8 mais 4. Quem é o número maior? Não é 8? Então, 4 dedinhos aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12. Como eu faço, tia, para colocar aqui o 12? Eu posso colocar o 12 inteiro? A dezena e a unidade? Não. Você vai deixar aqui, ó, o número 2, que é a unidade, e vai subir a dezena para o lugar das dezenas, tá certo? Lembra que aqui é a dezena e aqui é a unidade? Então, vamos lá. 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 é 4. Então, eu coloco aqui, ó, 42. Então, 14 mais 28 é igual a 42. Percebe? Então, aí a gente vai passar para outra atividade. Vê só, gente. Quem não conseguiu a resposta, pausa o vídeo, tá bom? Para responder e depois você segue, normal. Tá certo? Então, vê só. Abaixo nós temos assim, questão de número 2. Complete os espaços abaixo com os números que faltam. Já temos os resultados na primeira coluna. Na segunda coluna, apenas uma continha tem o resultado. E se você observar direitinho, aí nós temos continha de mais e continha de menos. Isso é adição e subtração. Então, vamos para as adições. As continhas que tem o sinalzinho de uma cruzinha, tá bem? Então, nós temos assim, 3 mais, aí tem o espaço, é igual a 10. Qual é o número que eu vou somar com o número 3, que o meu resultado vai ser 10? Então, eu posso pegar aqui, tia, ó, o número 3 eu já tenho. Aí eu vou contando no meu dedinho até obter o meu resultado, que é o número 10. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 7. Então, o que é que você vai responder aí? 7, ok? Ó, número 7. Você vai botar aí no primeiro quadradinho, tá certo? Depois, você tem já um quadradinho em branco, tá certo? Aí depois, mais 5 igual a 10. Qual o número que eu vou somar com o número 5 e vou obter 10, o resultado 10. Se eu tenho 5, aí eu vou contando no meu dedinho até obter 10. Vê só, 5 eu já tenho. Aí 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedinhos tia levantou? 5. Então, você vai colocar aí o número 5, ok? Abaixo, você não tem resposta nenhuma. Tem apenas 2 quadradinhos, tá certo? Para colocar aí os seus números, que somando você vai obter o resultado 10, tá certo? Então, a gente pode fazer assim, vê só, você já somou 3 mais 7, você já somou 5 mais 5, que é igual a 10. Então, aí você pode colocar um 6 mais 4. 6
mais 4, que é igual a quanto, tia? A 10. Certo assim? E vamos agora para nossas continhas de menos, tá certo? Essa é mais complicada um pouquinho, tá bom? Vê só. Isso é, as continhas do lado, tá certo, gente? Da segunda coluna. Você tem o número 10 menos, aí tem um quadradinho em branco e a resposta 3, tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. 10, ou melhor, começa do 3. 3 para chegar em 10. Eu preciso de quantos? Eu tenho 3. Aí aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos lápis tia pegou aqui, ó? Conta direitinho. 7. Então, você vai escrever aí o número 7. Deixa a tia apagar aqui pra gente não misturar as coisas, tá certo, gente? Ó, você tem aí já o número 10, não é isso? Depois tem um quadradinho. Antes tem um sinalzinho de menos. E aqui o resultado 3, tá certo? Então, quantos lápis tia ficou com ele na mão? 7. Vamos fazer a continha para ver se vai dar esse resultado aqui, tá certo? Ó, eu tenho 10 lápis, perdi 7. Fiquei com 3. Eu posso também, gente, fazer nas minhas mãozinhas, ó. Eu tenho 10 lápis, perdi 7. Fiquei com 3. Deu o mesmo resultado? Deu, tá certo. Então, vamos para o próximo. No próximo, a gente tem assim, 10 menos 5, ó, 10 menos 5, ou melhor, não tem esse aqui agora, né, gente? Menos 5 é igual. Aí aqui você já vai dar uma resposta. Tem o quadradinho, você vai precisar botar a resposta aqui. A continha aí já está pronta, você apenas vai resolver, tá bom? Ó, 10, eu tenho 10 lápis. 10. Uma mãozinha tem 5, a outra mãozinha tem 5. Então, eu tenho 10 dedinhos, tá certo? Então, vamos lá. Tirando o 5, eu fico com 5. Então, aqui, 10 menos 5 é igual a 5. Vamos para o último. O último nós temos assim, apenas o número 10, o sinal de menos, um quadradinho igual a outro quadradinho. Complicou, gente, um pouquinho? Complicou? Complicou. Não foi isso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 10. Qual foi o número que eu não usei aqui e que estava na questão anterior? Se você olhar direitinho, na questão anterior da primeira coluna, você vai ver que os números estão se repetindo. Então, você já usou aí os números da primeira continha, que foi 3 mais 7 igual a 10. 5 mais 5 igual a 10. Faltou usar da última continha. O da última continha foi apenas essa aqui, ó. 4 e aqui 6. Aqui 10 menos 4 é igual a 6. Eu tenho 10 lápis, perdi 4, fiquei com 6. E o que é que você percebe nessas continhas? São os mesmos números, só que em posições diferentes, com a continha diferente, mas os números se repetem, tá certo? Então, vê só, abaixo é justamente isso que pede. Ó, o que é possível observar com isso? Isso é, com essas duas continhas, continha de mais e continha de menos. O que é possível? Os números da primeira coluna são iguais aos números da segunda coluna. Eles apenas mudam de posição e da continha. A continha muda o sinal, é sinal de mais, é sinal de menos, tá certo? Então, deixa a tia apagar aqui, tá certo? Tia vai apagar rapidinho. E você escreve aí, tá certo? Os números da primeira coluna, ó, os números da primeira coluna é igual aos números da segunda coluna. Apenas eles mudam de lugar, tá certo? Vamos ler, ver se tia fez certinho. Os números da primeira coluna é igual aos números da segunda coluna. Eles apenas ficam invertidos, eles mudam de lugar, tá certo? Aí abaixo, gente, nós temos assim, com base na atividade anterior, complete a tabela abaixo. Então, você tem uma tabelinha com continhas de mais e de menos novamente, tá certo? Se não der tempo para tu escrever, pausa aí um pouquinho o teu vídeo, porque tia vai precisar apagar, tá certo assim? Então, vê só, tia vai apagar aqui um pouquinho, tá certo?
porque a tia precisa ainda fazer essa questão aí de número 3, ok? Então, vê só. É bem rapidinho, tá bom? Tia tá apagando aqui porque esse quadro está ficando um pouquinho já cansado. A tia não está usando o apagador porque suja mais ainda, tá bom? Não sei se é o apagador, não sei se é o lápis, mas está uma coisa séria, tá certo, gente? Então tem paciência aí um pouquinho até a tia limpar esse quadro e ele ficar bonitinho, tá bom? Então vamos para a questão de número 3, ok? Temos assim, ó, 10 mais é o número que você vai encontrar, que somado você vai obter o resultado número 20, tá certo? Então nós temos aí 13 mais, aí tem o quadradinho e aqui o número 20. Deixa a tia fazer todos, tá bom? Depois, 15 mais, aí tem o quadradinho novamente e o resultado 20. Depois você tem 16 mais, e aqui o resultado 20, tá certo? Então essa demais são as mais fáceis. Por quê, tia? Porque você vai encontrar o número somando, é muito fácil. Conta nos dedinhos, tudo bem, fica fácil. Então, vê só, 13 mais quanto eu preciso para chegar em 20? Então, eu tenho 13 na cabeça, aí vou contando no meu dedinho até chegar no resultado número 20. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, apenas 7, tá bom? Aí você escreve aí o número 7. Depois a gente tem 15 mais, eu vou contando até chegar em 20. Então, 15 na cabecinha, vou contando na minha mãozinha, ó. 16, 17, 18, 19 e 20. Quantos dedinhos ficou levantados? Apenas 5. Então, aqui, 15 mais 5 é igual a 20. Depois eu tenho 16. 16 mais quanto eu preciso para chegar em 20. Então, aqui, 16 na cabecinha, porque é um número grande, e eu vou encontrar o meu próximo número, que somando com 16, eu vou obter o número 20. 16, 17, 18, 19, 20. Apenas 4 dedinhos, tá certo, gente? Ó, deixa eu tia fazer ao contrário, tá bom? Pra você entender direitinho. Vê, 16, 17, 18, 19, 20. 4, tá bom? Aí escreve aqui o número 4. Essas são as adições. Por que adições? Você precisa olhar, ó, o sinalzinho, tá certo? Que ela tem aqui no meio. Tá certo, gente? Se não deu pra você acompanhar, você pausa o videozinho para poder continuar, tá bom? Então, tia vai apagar aqui e vamos para as nossas subtrações, que são continhas de menos. Então, vê só, nós temos 20 menos, aí tem o quadradinho para você obter aí um número e já tem o resultado, tá bom? A continha vai ficar inversa, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, se começa todas com o número 20, não é isso? Que foi o resultado da minha adição. Depois, o sinalzinho de menos, depois o quadradinho, para colocarmos o número que falta, e aqui já vem o resultado, tá certo? Que é 13, depois 15 e por último 16, tá certo, gente? Aí como é que tia vai fazer aqui para encontrar? Vê só, tia vai fazer continha de menos, tá certo? Essa daqui vai dar um pouquinho de dorzinha de cabeça. Vê só, você vai pegar o número 20 e vai diminuir 13 e o resultado que der você coloca aqui. Como, tia Joslene? Vê só, 20 menos 13, continha de menos. Eu posso de 0 tirar 3? Não posso de jeito nenhum, mas eu posso pedir uma dezena emprestado aqui. Então aqui, ó, vem uma dezena. Então vai ficar 13 para chegar em 3 para chegar em 10 ou 10 menos 3. Eu tenho 10. Tiro 3, fica quanto? 7, apenas 7. Coloco aqui o número 7. Eu tinha 2 dezenas, tirei uma, ficou 1. Então aqui, ó, 1 menos 1 é igual a 0. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? Número 7. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho o número 20, sempre o número 20 em cima, porque é o número maior, tá certo? E aqui vai ser o número 15, ok? Então, o sinal de menos. De 0 eu posso tirar 5? Não, de jeito nenhum. Então, aqui eu vou pedir uma dezena emprestado. 5 para chegar em 10. Eu tenho 5. Aqui era 2 dezenas, tirei uma emprestada, fiquei com uma. Então, 1 menos 1, 0. Então, aqui o número 5.
20 menos 5 é igual a 15, certo? Depois eu tenho aqui, eu vou fazer aqui do ladinho, 20 menos 16, tá certo? Sinal de menos. E aqui, ó, de 0 eu posso tirar 6? Não, vou pedir emprestado a minha dezena, tá bom? Aí vai vir aqui, ó, tá bom? Então agora eu tenho 10 menos 6. Era 0, agora é 10, porque eu pedi uma dezena emprestada. Então aqui, ó, 10 menos 6 é igual a 4. Então eu vou colocar 4 aqui. Era 2 dezenas, tirei uma, fiquei com uma. 1 menos 1, 0. Então aqui eu tenho o número 4. Tá certo? Meus resultados eu fui colocando aqui nos espaços que faltavam, tá bom? Então 20 menos 7 é igual a 13, 20 menos 5 igual a 15, 20 menos 4 igual a 16, tá certo? Tia, vê só, não vai dar mais tempo pra gente fazer a ficha de número 12, tá certo? Então fica para a próxima aula, tá bom? Então ficamos por aqui, vai dando pausa aí no teu videozinho, tá bom? E na próxima aula, tia reforça com a ficha de número 12, ok? Então, não vou deixar outra ficha para você fazer em casa, porque só essa atividade é o suficiente, ok? Então, até a próxima aula de matemática, tia reforçando aí adição e subtração para você. E um beijo da tia.